Bom, pessoal, vamos começar mais uma aula de história. A gente vai fazer a correção da atividade que foi passada na nossa última aula. Abra um livro na página 262. Página 262 aberta, vamos lá. Em função do processo de expansão territorial e marítimo de Roma, a cultura dessa nação foi influenciada por outros povos, entre eles os etruscos e os gregos. Comente. O processo de expansão romano fez com que Roma entrasse em contato com outros povos de diferentes culturas e costumes. Na formação de sua cultura, teve bastante influência dos povos, aliás, teve bastante influência a cultura dos povos etruscos e da Grécia Antiga, principalmente do período helênico. Analise a questão dos cultos romanos. A religião romana, assim como em várias sociedades da antiguidade, reverenciava deuses, atribuindo a eles fenômenos da natureza. Sendo assim, uma sociedade cuja religião era politeísta. Essa crença em vários deuses vieram sob influência dos etruscos. Os romanos acreditavam em deuses como Júpiter, o deus criador do mundo e dos homens, Juno, deusa da terra e esposa de Júpiter, Netuno, Vênus, entre outros vários deuses. E esses deuses tinham uma certa compatibilidade, vamos dizer assim, uma certa equivalência, aliás, é uma palavra melhor, equivalência, com os deuses gregos. Os deuses romanos tinham uma similaridade muito grande com os deuses gregos. Continuando. Analise os seguintes legados a seguir. O direito romano. Os romanos tiveram poder tiveram grande destaque na construção e elaboração de leis, baseadas no conjunto de conduta moral e ética. Acabaram deixando um grande legado para a formação de direito penal e civil, do nosso Código Penal e Código Civil, muito da estrutura política dessa organizacionalidade social tem bases, tem influência enorme no direito romano. Continuando. O idioma latino. O idioma latino derivou do latim, falado na região do Lácio, na Península Itálica, e influenciou idiomas como inglês, espanhol, italiano, português e o alemão também, dentre vários outros. Vamos agora ler o texto complementar. O cristianismo surgiu na Palestina, região sob domínio romano, desde 64 a.C. Tem como origem a tradição judaica da crença na vinda de um Messias, o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus, cuja vinda seria uma redenção para todos aqueles que acreditassem nele.
As circunstâncias em que Jesus Cristo, já adulto, teria surgido na cidade de Jerusalém eram altamente explosivas. A Palestina jamais se submeteria totalmente ao domínio romano, levando o império, aliás, a uma postura repressiva em relação à população local, que reagia, inclusive, por meio de movimentos armados contra a presença de romanos. Foi em meio a esse clima politicamente tenso que Jesus procurou exprimir a mensagem sua, que era baseada no amor ao próximo, no perdão às ofensas, no desapego dos bens materiais. A mensagem em nada ameaçava o Império Romano, mesmo porque, segundo os evangelhos, Jesus sempre enfatizou que a sua pregação nada tinha de política e que o reino a que se referia não era um reino terrestre. Por outro lado, o caráter explosivo da região, aliado à postura romana de combater sistematicamente o surgimento de lideranças que pudessem ofuscar o predomínio romano, fazia de Jesus um inimigo da potência, ou melhor, um inimigo potencial para Roma. Outro elemento a ser considerado é a... Peraí, vou dar o texto aqui para vocês. Vamos lá, vamos continuar. Foi em meio a esse clima politicamente tenso que Jesus procurou exprimir uma mensagem baseada no amor ao próximo, no perdão às ofensas, no desapego aos bens materiais. Tal mensagem em nada ameaçava o domínio romano, mesmo porque, segundo os evangelhos, Jesus sempre enfatizou que sua pregação nada tinha de política. Vamos lá, e que também o seu reino não era um reino terrestre. Por outro lado, o caráter explosivo da região, aliado à postura romana de combater sistematicamente o sistema de lideranças que pudessem buscar o predomínio do império, fazia de Jesus um inimigo potencial para Roma. Outro elemento a ser considerado é a atitude comum do Estado romano de procurar aliar-se às elites das áreas dominadas, utilizando-as como um elemento de controle sobre os setores populares. Dessa forma, a condenação a Jesus imposta pelos romanos seria um ato de simpatia para com as autoridades religiosas judaicas, que o haviam repudiado como blasfemo. Segundo os evangelhos, Jesus foi preso pelos romanos sob a acusação de conspirar contra o império, torturado, foi condenado à morte e crucificado aos 33 anos, a mando do procurador romano Pôncio Pilatos. Primeira questão, página 263. Várias razões explicam as perseguições sofridas pelos cristãos no Império Romano. Entre elas... Um minutinho para ele. 2005, tá. Entre elas, o fortalecimento do paganismo sob o imperador Teodósio, que mandou martirizar milhares de cristãos, o ódio de Constantino aos seguidores de Cristo, a publicação do Edito de Milão, que impediu a legalização do cristianismo e alimentou a repressão, ou a oposição à religião do Estado romano,
e a negação da origem divina do imperador pelos cristãos. Letra A. A oposição à religião do Estado romano e a negação da origem divina do imperador pelos cristãos. Segunda questão. O Edito de Milão, no processo de desenvolvimento histórico de Roma, reveste-se de grande significado, tendo em vista que tornou o cristianismo a religião oficial de todo o Império Romano, terminando com a concepção de um rei Deus, acabou inteiramente com os cultos pagãos que então dominavam a vida religiosa, deu prosseguimento à vida política de Diocleciano, de intenso combate à expansão do cristianismo, ou proclamou a liberdade do culto cristão, passando Constantino a ser o protetor da igreja. Isso daqui a gente vai marcar a letra D, bem, sobre o Edito de Milão. Terceira questão agora. Na história de Roma, no século III da era cristã, é considerado o século das crises. Foi nesse período que o Império Romano começou a sofrer a terrível crise do trabalho escravo, que era a base da sua principal manutenção de riqueza, vamos dizer assim. Terceira questão, letra C. Quarta questão. A importância de Otávio Augusto na Roma Antiga concentra-se principalmente no seu esforço para solucionar a crise agrícola decorrente da falta de pequenas propriedades, vencer as guerras púnicas, trazendo paz para a sociedade romana. Estruturar um império com governo centralizado, apoiado em instituições republicanas, impedir que as reformas introduzidas pelos Gracos alterassem a estrutura agrária de Roma, ou favorecer a expansão do cristianismo, conciliando seus princípios com filosofia romana. Letra C. Estruturar um império com governo centralizado, apoiado nas instituições republicanas. Quinta questão. Roma, de simples cidade-estado, transformou-se na capital do maior e mais dourado dos impérios conhecidos. Assinale a alternativa diretamente relacionada com o declínio e a queda do Império Romano. O triunfo do cristianismo e a urbanização do campo, redução considerável dos tributos e a abolição do poder despótico de tipo oriental, a barbarização do exército e crise no modo de produção escravista, ensino democrático dos estoicos e o aumento dos privilégios das classes superiores, ou estabilização das fronteiras e crescente oferta de mão de obra. Aqui nós marcamos, de acordo com o nosso texto, a letra C. Barbarização do exército e crescente, ou melhor, e crise no modo de produção escravista. Próxima questão. Sexta questão. A Pax Romana, que caracterizou os 2 primeiros séculos da era cristã, marca um período de controle das guerras civis, das revoltas coloniais e dos conflitos urbanos. A adoção dessa política ocorreu no governo de Caio Júlio César, Otávio Augusto, Nero, Calígula ou Tibério, também de acordo com o nosso texto didático
Vemos que isso ocorreu no governo de Otávio Augusto, tá certo? Sexta questão, letra B. Sétima questão. No contexto do Império Romano, no período denominado de Baixo Império, observa-se a decadência de Roma e a atuação de Teodósio, que, entre outras realizações, criou a Tetrarquia e elaborou o Édito do Máximo, promulgou o Édito de Milão e, aliás, concessão da cidadania a todos os homens livres do Império e organizou um código de leis, oficializou o cristianismo, determinou a divisão, isso é o imperador Teodósio, tá? A divisão do Império Romano em Império do Oriente e do Ocidente, implantou a Pax Romana e deu prosseguimento à perseguição aos cristãos, ou organizou o idioma latino e não aceitou o culto imperial. Letra C. Teodósio oficializou o cristianismo, certo? A crise do Império Romano foi marcada por um processo que, letra A, alterou as relações sociais e políticas, determinando novos vínculos assentados principalmente na posse de terras. E a nona questão, um dos impérios da antiguidade conseguiram dominar as extensas áreas territoriais com força militar e negociações políticas. A grandeza dos romanos é sempre ressaltada em relação aos domínios de outros povos. Os romanos, letra C, conseguiram construir uma complexa administração para manter seu império, com feitos administrativos seguidos pela cultura ocidental. Uma atividade que foi corrigida, né? Vamos continuar. Leitura na página. Texto aqui para reforçar, ainda atrelado a esse recorte da história, dando um pequeno avanço. A organização política no continente africano.